Olá, colegas, professores da educação especial, equipes das diretorias da educação especial e outros professores que nos assistem hoje nesse nosso ATPC da educação especial, hoje recebendo a professora doutora Shirley Rodrigues Maia, uma colega muito antiga nossa, já uma profissional aí de ponta da área da múltipla e da surdo-cegueira, parceira nossa da Secretaria da Educação. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Desculpem, hoje eu estou um pouco com a voz um pouco disfônica. Então, eu sou uma pessoa branca, de cabelos... eu estou usando uma boina hoje, mas tenho cabelos castanhos, tenho 1,56 m, tenho 63 quilos, 63 anos, olha, hoje eu já estou assim, desculpa, gente, a voz está... e estou vestindo hoje um vestido azul com umas listas brancas, cinzas, blusa azul, hoje estou no tom de azul e preto. Estou junto com a minha amiga da equipe da Educação Especial, Kátia, tudo bem? Oi, Tânia. Olá a todos, que alegria estarmos juntos nessa manhã. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,60 m, 47 anos, 75 quilos, olhos castanhos, cabelos curtos com luzes, no momento propenso à dourada, né, as luzes douradas. Uso óculos, hoje estou usando uma blusa azul com casaco preto e cachecol azul com fios prateados, calça jeans e bota cano curto preta. Que alegria estarmos nesse momento juntos aqui, né, Tânia? Com juntas, certeza. Recebendo essa professora tão ilustre e tão amada por todos nós, né? Hoje a gente vai falar sobre a educação de estudantes com deficiência múltipla sensorial e que alegria que a gente tem de receber a professora Shirley, né? A professora Shirley, Shirley Rodrigues Maia. Vou falar um pouquinho dela para vocês. Ela é graduada em Pedagogia, tem mestrado em Distúrbios de Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem doutorado em Psicologia da Educação, pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Ela elaborou um guia de orientação e mobilidade para crianças com surdo-cegueira e crianças com deficiência múltipla sensorial, usuárias de cadeira de rodas. Ela é fundadora da ASTIMA, Associação Educacional... ARRISA. Ai, obrigada, Tânia. ARRISA. A Associação Educacional para Múltipla Deficiência, diretora educacional, assessora técnica também da Perkins School for the Blind. Foi coordenadora da área do curso de AE da Universidade Federal de Ceará, coordenação do curso de Educação Infantil e Psicopedagogia da Universidade Estácio de Sá na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Olha que delícia, né, Tânia? Uma vasta experiência, né? E a gente está muito feliz em recebê-la aqui. Professora Shirley, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos e a todas, né? Vou fazer minha descrição. Então, como a Tânia, também tomei a rouca por causa de mudanças de tempo, já tenho a voz rouquinha, mas piorou com esse tempo, muda para lá e para cá, né? Sou uma pessoa de pele morena, né? Eu tenho o cabelo na altura dos ombros, na cor negra, né? E tenho o óculos vermelho, uso brinco. Estou hoje, porque está frio em São Paulo, né? Com um poncho que tem uma gola bem grande, onde aquece a minha garganta, e também estou com uma corrente que é cheia dos berloque, né, que eu vou ganhando e vou colocando. Então, eu quero agradecer muito o convite, né, para falar com vocês sobre a educação de estudantes com deficiência múltipla sensorial. É uma área que a gente precisa realmente conversar muito, né? São estudantes que estão na rede, muitas vezes precisando de bastante apoio, né? Não só na questão de ter um cuidador, né? Para as questões das atividades de vida diária,
mas principalmente para a questão de comunicação e o processo de aprendizagem, né? Pensando assim nas necessidades de comunicação, na necessidade de recursos, e porque também é uma população que hoje a gente não pode dizer quais as questões das deficiências múltiplas sensoriais, né? Qual que tem mais? A gente vê com grande evidência, eu vou dizer da RIMSA, que um grande número maior é com a deficiência visual. Temos um número, né, expressivo também na questão da pessoa que tem deficiência auditiva, mas a gente tem o maior número nosso de atendimento na deficiência visual, né? Eu acredito que isso é decorrente de muitas questões que envolvem, né, as causas, né, da deficiência múltipla sensorial, e isso faz com que o número seja maior, né? Existe um grande número que a gente sabe, principalmente pela prematuridade, né, extrema, crianças que nascem de 5 meses e meio, com 500 gramas, 550 gramas, e são crianças que travam uma batalha enorme, né, para poder sobreviver e, na verdade, acabam tendo algumas sequelas. Hoje, algumas sendo, né, trabalhada com o setor de saúde, principalmente no projeto HOPE, que é o projeto da retinopatia da prematuridade, né, fazendo todo um acompanhamento. Temos também o teste visual e também a questão do teste da orelhinha, mas mesmo assim a gente sabe que alguns casos tem depois, né, após esse processo de ficar no hospital. Então, esse é um dos casos, e muitos casos de síndromes raras, né, que vão envolvendo essas questões também, né, de deficiências sensoriais em conjunto. Então, eu trouxe algum material para passar para vocês, que eu vou pedir para o pessoal passar para mim, né, e a gente vai conversando um pouco sobre esse material, né, e vai ficar aberto a perguntas também, né, espero, assim, ajudar no que for necessário aos professores. Pode passar para mim, por favor? A primeira questão, né, que eu trago dentro do trabalho, né, para a questão da pessoa com deficiência múltipla sensorial, é a avaliação do estudante, né? Por que a gente fala de avaliação? Porque se eu não conhecer, não entender o que o meu aluno tem, muitas vezes eu não vou conseguir organizar e planejar o que é necessário, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, o aluno com deficiência múltipla é aquele que tem paralisia cerebral. Não somente, né? Existe alguns outros casos que também têm a deficiência múltipla sensorial sem a paralisia cerebral. Então, por isso que é importante a gente ter o máximo de informações, né, de recolher essas informações com as famílias ou com quem se relaciona com essa pessoa, como ele se comunica, e, de fato, quem que, na verdade, tem uma relação mais efetiva e afetiva com esse aluno, né? Então, se não tem, né, no sentido de poder trabalhar, aí a gente vê a necessidade de realizar essa necessidade, né, da avaliação e pensar, né, que a avaliação é possível fazer quando você tem, né, um contato com a família mais direto e poder realmente ter os instrumentos necessários que vão favorecer, né, esse recolhimento, né, de informações. Quem é esse aluno, né, o que foi que aconteceu, né, como foi a gestação, como é a comunicação, como ele se expressa, né? Então, isso é bastante importante. Pode pôr o próximo, por favor? Né? E a gente faz um outro aspecto importante na deficiência múltipla, é a avaliação centrada na pessoa, né? Eu tenho que fazer olhando para ela. Isso é um desafio grande, né, que a gente tem, porque, assim, muitos casos de deficiência múltipla sensorial, é difícil um médico fazer uma avaliação, né? Então, na verdade,
o que acontece, né? A pessoa tem, né, a dificuldade de se comunicar, então ela não tem comunicação. Todas as avaliações, sejam por neuro, por psiquiatra, outros médicos, e geralmente envolve ter uma interação e ter uma comunicação. Então, muitas vezes, a princípio, o que acontece? Esses alunos não conseguem ser avaliados na íntegra, né, para saber de fato se eles estão correspondendo ou não. Então, a gente tem que olhar primeiro se essa pessoa, no dia que vem para avaliação, o estado biocomportamental dela, principalmente para poder entender se ela tem epilepsia, né, ou se ela não teve, se ela dormiu bem, se ela tem problemas respiratórios, né, tudo que envolve a pessoa não estar bem, né, essa dificuldade de se manter atento para aquilo que é feito a estimulação. É importante nessa avaliação conhecer os canais de aprendizagens preferidos, né? Então, se ele tem uma baixa visão e tem uma audição, então é pela audição, ou mesmo assim funciona a visão muito bem, né? Como que ele faz? Então, é importante que a gente possa ver e entender a necessidade desse aluno e esses canais que ele usa, né? É mais o tato, né? Mais o olfato, como que é isso, né? A forma como ele processa a informação, é aí que a gente vai captar mesmo como ele usa o canal sensorial. Se você está dando estímulo, geralmente a gente faz isso por meio do brincar, né? Dependendo da idade, é lógico, a gente vai interagir com outros materiais, mas quando a criança é menor, a gente faz pelo brincar, e a gente vai vendo, né, a interação dessa criança e a informação que ele vai tendo. A importância também, né, não só na capacidade de integrar todas essas informações, mas é de como ele, na verdade, consegue, né, aprender o que se está passando, como que ele sabe esse entorno dele, né, como que ele memoriza, né, a brincadeira, ou atividade, ou as pessoas, ou se tem uma rotina, brincadeira, se ele consegue acompanhar essa rotina, tá? Então, a gente vai fazer isso de acordo com cada situação. Então, é observar, de fato, né, tudo que ele está trazendo. E a gente vai tendo, né, um instrumento para poder dizer, olha, eu percebi que é melhor dos canais sensoriais, né, auditivo, o olfativo. Tudo isso vai nos ajudar, por quê? Porque vai dar dicas das estratégias a serem utilizadas dentro das atividades propostas, tá? O próximo. Nós vamos aguardar só aqui, né? A gente tem que ver assim, quando eu falo em estado biocomportamental, eu estou falando do nível de excitação do sistema nervoso central, né? Então, eu vou pedir que acho que tem mais algumas coisas que vão aparecendo para a gente poder estar passando, né? Então, aí a gente tem 9 estados, né, para poder realmente a pessoa responder. Por que que é importante a gente ver esse estado biocomportamental na questão do sistema nervoso central? Porque eu vou estar falando de uma criança, se ela está desperta, ou se ela está dormindo profundamente, né? Ou se o sono é leve. Então, isso vai de acordo com crianças que às vezes usam medicação, né, ao dormir, e quando é muito cedo, né, a gente tem que ver se ele está em condições de estar atento e se ele realmente vai responder a isso. Então, a questão a gente tem desde o dormir profundo, depois a gente vem o dormir mais leve, o dormir agitado, que tem crianças que são muito agitadas durante o sono, né? E às vezes tem pessoas que aparecem, não ficam sonolentas, mas não conseguem ter atenção naquilo que você faz. E aí a gente vê depois um estado de alerta que a criança consegue se manter de maneira calma, então ela consegue ter respondido, né? Algumas coisas bem devagar, mas a gente retomando. E quando ela já tem, né, uma mais afetiva, né, e ativa, ela já responde mais. E na agitada é quando ela não está prestando muita atenção e ela fica vendo vários estímulos ao mesmo tempo. E o estado de alerta, da gente pensar que às vezes essa agitação está envolvendo algum comportamento que o corpo não consegue identificar,
né? Ou realmente a gente tem aqueles alunos que é de forma bem descontrolada, né? Que ele fica indo e vindo, que a gente até brinca que às vezes tem crianças que é meio caso. Ou crianças realmente que ficam agitadas nas cadeiras de rodas, né? E não conseguem corresponder àquilo que a gente está trazendo. Então, quando eu vejo estado biocomportamental, eu tenho que ter uma ideia como esse aluno está funcionando nesse dia, né? E pensando por que que ele está tendo esse comportamento. Né? Uma pode ser por questões de medicação, ou pode ser por falta de medicação também. Né? Às vezes, crianças que têm algum distúrbio neurológico que vai levar, né, a ele ter esses comportamentos alterados. O próximo, as respostas orientadas que a gente espera, né, no caso de cada aluno desse, né, a gente poder conseguir, né, durante a atividade ou na avaliação, conseguir que esses alunos possam responder, tá? Então, uma delas é a gente ajudar essa criança a dirigir a atenção dela, né, para um estímulo específico, né? Então, aí, se ele tem problema visual, se eu encontrei a cor necessária, né? Como que ele vai dar essa resposta, né? Se vai ser visualmente ou se ele vai seguir a minha voz, porque está usando a audição, ou de repente, se tem uma vibração, ele vai sentir isso pelo sinestésico, proprioceptivo, né? Ou se tem um cheiro. Então, o que que ele vai usar, né? O próximo, né? O estado biocomportamental que ela vai ter, né, nesse momento, né, se ela está realmente tendo orientação, se ela está atenta, se ela tem uma intensidade, né, na resposta. Então, tudo isso vai nos ajudar a prestar, né, mais atenção no que envolve essa criança estar funcionando, tá? Há outras coisas que a gente pode ver, se uma pessoa realmente às vezes fica muito agitada, a gente tem que dar uma estimulação diferenciada e que isso vai ajudar ela, né, a pensar de como fazer esse trabalho. Então, às vezes tem crianças que elas são muito rápidas na atenção. Então, a gente tem que ter vários estímulos para orientar. E, ao mesmo tempo, tem algumas crianças que ficam, né, em um estímulo e não conseguem passar para outro. Então, a gente vai fazendo essa avaliação, usando esse material, para que possa o aluno realmente responder para nós, né, e a gente ter certeza do que ele está fazendo. Né? Ou se a agitação dele, mesmo que seja baixa, como que nós podemos motivá-lo para poder fazer. Então, às vezes, o aluno precisa de tempo, né? A gente tem aluno aqui que, às vezes, a gente fica, vai, responde para nós, olha, você consegue, né? Então, ela precisa de mais tempo para poder estar respondendo adequadamente aquilo que a gente está solicitando. Próximo. A intensidade, né, da estimulação pode conduzir a uma resposta. Então, o que acontece? Às vezes a criança, que a gente chama, né, principalmente as crianças com deficiências múltiplas, sensoriais visuais, nós temos um grande número de crianças que têm deficiência visual de origem cortical. Então, não é um problema, pode ter, mas pode não ter nenhum problema na questão da constituição do órgão, o olho em si. Mas o cérebro não recebe a informação, né? Então, o nosso olho capta a informação, mas o cérebro não decodifica o que está acontecendo. Então, essas crianças, ela tem uma fixação muito rápida, né? E às vezes fugaz, né? Ela não consegue acompanhar o objeto, o estímulo. Então, essas crianças precisam de mais tempo, né? A gente precisa ter um ambiente com luz necessária, né? Ou às vezes com pouca luz, né? Com contrastes de cores que vão trazer para ela respostas melhores, como o preto, o vermelho, o amarelo, né? Que são cores que elas respondem mais. E aí a gente perceber se ela precisa de luz, se ela precisa de contraste, se ela precisa de brilho, né? E aí a gente vai tentando entender como que vai conduzindo a resposta dessas crianças. Uma vez fazendo a avaliação com uma criança, e ela não respondia, e ela só respondeu quando a gente jogou a lycra, né, o tecido lycra,
e ela ficou bem, ela, né, e a outra avaliadora, dentro da Laica, brincando, e aí ela enxergou porque escureceu mais. Então, na verdade, são crianças que precisam, né, às vezes de um tempo diferente, né, ver como ela responde. Às vezes a criança responde pelo pé, movimentando o pé, se ela tem uma movimentação difícil. Então, a gente tem que observar todo o comportamento que a criança tem, né? E a gente vê, na verdade, né, principalmente essas questões do uso dos canais sensoriais, né? No que ela quer, como que ela vai dar a resposta, né? E o estado biocomportamental dela, se ela está atenta, né? E isso a gente diz que é muito importante, porque nós tivemos uma vez uma criança pequena, que nós demoramos 45 minutos para realmente ter a primeira resposta. Ele tinha tomado uma medicação, ele estava sonolento, e eu falei, não adianta fazer uma avaliação com uma criança que está sonolenta. Nós temos que despertá-lo, mas despertá-lo com calma, né, segurança, e depois a gente avalia, porque realmente não dá. Então, na verdade, a gente tem que ter esse tempo de pensar que não dá, tenho 30 minutos só para avaliar. É muito difícil, tem crianças que demoram muito mais para responder. Então, a gente tem que entender isso, né, para poder realmente ter uma avaliação mais fidedigna para organizar um planejamento mais adequado. O próximo. A outra questão é a habituação que uma criança vai tendo para dar respostas, né? Então, na verdade, a gente vai vendo essa habituação no sentido de entender o que está sendo feito, né? Então, na verdade, a gente vê quanto que a criança, né, consegue ou não entender aquele estímulo. Então, se ela tem uma habituação, né, ela já começou, já dava uma resposta ao estímulo, ela vai perdendo, né, essa vontade, né, ou querer descobrir o que é porque já entendeu, já compreendeu. Não é que não significa que ele não quer mais. É porque é algo que já conseguiu, né, fazer com que toda a novidade daquilo seria importante. Então, está na hora da gente poder pensar num outro material, né? Então, a questão da habituação está muito com a questão da resposta adaptativa desses alunos, né? Onde ela consegue ver o que é mais relevante e o irrelevante ela vai deixando, né? Então, na verdade, isso vai ajudar a criança a ter mais atenção cognitiva, né? Para novos estímulos. Então, a gente vai percebendo que isso é importante, né? Então, por exemplo, quando eu tenho as crianças aqui pequenas, né, a gente faz cantos de interação, justamente para poder que as crianças tenham, né, essa questão de conhecer, explorar e depois buscar outros caminhos. E ter essa atenção cognitiva para poder entender o que está sendo pedido, né? Então, é para brincar, é para tomar turnos, né? Ou se é realmente algo simplesmente que não interessa, né? Então, na verdade, quando a criança começa a ter essa habituação, é porque realmente ela está tendo um processo de aprendizagem, né? Porque ela começa a ter um processo de memória de forma simples. Ela entendeu o que é, ela entendeu para que serve, né? O que pode proporcionar de interação com outra pessoa, né? Seja o adulto, seja a criança, e aí vai favorecendo que ela possa realmente buscar outros estímulos e aí ser organizada, né, para poder descobrir mais coisas para realmente se estimular, tá? O próximo. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala em habituação, né, a gente tem a criança, né, ela tem muito para nos mostrar. E realmente, o importante é de pensar que isso nos ajuda a ver na questão de memória. Quanto que essa criança consegue se recordar de uma atividade, quanto que ela processa essa informação. Né? Então, se eu dei um brinquedo com ela, né, brinquei com ela, pensando numa criança pequena, se eu brinquei, né, num próximo dia que ela vem, ela pede esse brinquedo, ela faz, né, o quanto que ela processou,
né, o quanto que é importante a gente considerar, né, o uso funcional do objeto. Não é pegar o objeto e usar para bater na cabeça, né, usar em outras coisas, mas usar o objeto na brincadeira, né, na interação em si. E aí a gente vê que uma pessoa, né, principalmente com deficiência múltipla, né, essa questão da habituação, né, se ela não responde, além de necessitar de mais tempo, a gente tem que ajudar a processar a informação, né? Como eu disse, que tem crianças aqui que tem que demorar, você mostrar ou apresentar várias vezes, né, para que ela possa responder, né? Então, a gente tem que ver as sequências, a coerência que você vai fazer, de que maneira ela pode se estruturar, como que ela vai construir esse mundo. Então, às vezes, nós queremos tanto que a criança participe, mas às vezes a gente realmente esquece de dar o tempo necessário. Ou a gente já deu uma vez e não quer retornar, porque a gente acha que ela não vai responder. E às vezes, naquele dia, ela não esteve pronta, né? Mas ela precisa ter mais oportunidades até de se envolver com isso. Próximo. O que nós vamos falar, né, de antecipação e aprendizagem de rotina? O que é importante nisso, né? A rotina é algo bastante importante porque ela se torna previsível, né? O quanto que a criança vai entender, quanto que ela vai associar o acontecimento, né? O que vai acontecer em todos os momentos. Então, uma criança tem que ir para o médico e a mãe não antecipa. O antecipar pode ser, né? No caso, os alunos aqui, a gente pede para as mães terem uma mochila específica e com objetos específicos, como comida, porque passa muito tempo, né? Às vezes são crianças que vão ao SUS, né? Então demora. Então ela já sabe que naquele dia tudo vai ser diferente, porque tem uma comida diferente, uma bolsa diferente, que não é o que ela sempre faz, né? Então a criança não vai chegar lá no consultório e chorar, berrar, né? Ou mesmo quando é maior, não quer participar, não quer entrar, não quer tomar o remédio que é necessário, né? Mas ela vai entender, ela precisa saber, né? Aonde ela está indo, com quem ela vai, o que ela vai fazer, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, é importante a gente trabalhar com essas referências, que a gente chama de objetos de referência, né? De contexto, de pessoa, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Então, essa noção de objeto, né, que fica mais permanente na vida da criança, vai ajudar ela a construir uma memória, uma significação, né? Vai ter uma imagem. Mesmo que ela tenha a questão visual, mas ela pode sentir e isso trazer, né, para ela uma sensação diferenciada. E isso ela interpretar aonde ela está indo. Ou para a escola, que ela usa o uniforme, né, ou a bolsa da escola, ou para o médico, ou para alguma coisa, ou da escola, ela também ter isso, né, se ela vai numa sala, né, então ela saber quem é a professora, com quem ela vai estar, se ela vai ter apoio na hora da comida, quem é essa pessoa que vai estar com ela, né, qual é o significado para ela de entender as pessoas que estão ali no dia a dia com ela, tá? O próximo. As interações sociais, né? Uma das questões mais importantes hoje em dia que a gente vê, né? Quanto que a criança precisa ter essa interação primeiro com os seus cuidadores, né? Porque são eles que, na verdade, né, o bebê sempre se envolve com os seus cuidadores. E se a gente pensar na escola, a criança, quando chega, ela precisa ter alguém de referência, né? Vai ser o professor, né? No caso de uma criança com deficiência múltipla sensorial, às vezes pode ter, né, o instrutor mediador, que vai estar mediando o processo de aprendizagem e também de direcionamento e também de comunicação junto com o professor, né? Ou no caso de uma criança que precise de um cuidador para as questões de higiene, né? Então ela precisa conhecer isso, né? Saber sobre essa outra pessoa, compreender o que vai ser feito naquele dia para a pessoa também ter esse hábito e não simplesmente pegar a criança e poder levar, né? Como a Tânia disse, o meu pós-doc foi pensando nas crianças usuárias de cadeira de rodas,
O que acontece com as cadeiras, as crianças que usam cadeira de rodas? Elas são conduzidas, em nenhum momento a pessoa diz, ó, nós vamos passar por um canal estreito, né, um espaço estreito, à sua direita, por mais que ela tenha dificuldade, mas ela tem o direito de saber aonde estão. Geralmente elas são levadas, são conduzidas, e em nenhum momento vai se fazendo descrição do que tem, ou proporcionando que ela tenha algum objeto que ela sinta o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo, né? Para onde a gente vai. Então, nas interações sociais, é isso que a gente procura, né? Que a criança tenha esse contato e também tenha essas ligações, né? De poder entender quem são, né? Seja pessoa, seja criança, seja o objeto ou seja um animal, né? O próximo. E o que pode influenciar tudo isso, né? Então, a gente vê da criança, principalmente com deficiências múltiplas sensoriais, lembra que eu falei que pode ser crianças prematuras, que é um grande caso? Às vezes elas ficam separadas porque ficam 6 meses no hospital, 7, né? A mãe pode ir dar o alimento, essas coisas, mas não fica. Então, são crianças que vão criando algumas defesas táteis, né? No sentido de sentir, picar, né? Ou ter as pessoas, né? São pessoas, às vezes, que têm problemas de saúde super fragilizadas, vivem em hospitais, né? Nós estamos, por exemplo, hoje, né? Nós temos 3 alunos nossos que estão internados na UTI, porque têm fragilidade, né? Muito problema respiratório, são usuários de sonda gástrica, né? Então, a gente vai vendo que a criança vai tendo dificuldade, né? No sentido de se manter em condições físicas, também num espaço educacional. E às vezes a gente vê o nível de alerta que essa criança tem, né? Por essas dificuldades, não são realmente suficientes. Nós temos que dar mais tempo para ela, né? A gente tem que ter uma vinculação, eles têm que conhecer a gente, né? A agitação, às vezes, é porque realmente também tem essa dificuldade por superestimulação, né? Então, às vezes a gente quer que a criança responda, a gente dá um monte de coisa ao mesmo tempo, achando que está fazendo bem para ela, ou expondo ela num ambiente cheio, né, de atividades, que ela realmente tem dificuldades, né? Então, a gente tem que pensar nas pistas, né, de comunicação, como fazer a leitura disso, né? O que a gente vai trazendo para essa criança durante seu trajeto ou durante a nossa atividade, né? E a gente vê a questão dela poder entender que, às vezes, a limitação está no entendimento e nessas pistas, e que a gente vai precisar de um tempo maior de respostas para essas crianças, até elas compreenderem que realmente podem responder, né? E tem crianças, às vezes, que vai responder não é necessariamente no tempo que a gente espera, mas ela sempre responde, que é mais importante a gente ver isso, né? E a gente sempre tentar as mudanças, né? As estratégias para que ela possa estar respondendo. O próximo, na parte de comunicação, né? A gente vai ver como que acontece as interações sociais. Se ela tem comunicação receptiva, né? Então, se ela recebe a comunicação das pessoas que estão próximas a ela, seja pela fala, seja pelo toque, seja pela a apresentação de um objeto, né? Na expressiva, né? Então, ela tem movimentos, né? Ela pisca, né? Para responder alguma coisa, ela mexe o pé. Então, como que ela está se expressando inicialmente, né? E a gente sabe que a comunicação só ocorre se tem realmente 2 pessoas, que uma informa e a outra recebe, interpreta e responde. Então, às vezes, a criança com deficiência múltipla, ela não é entendida, né? Ela não é observada nos comportamentos, elas são mais de interpretações, né? E expressões muito questões naturais. Então, mais movimento de corpo, expressão facial, expressão corporal, né? E com isso vai dificultando, né, a criança, às vezes, ser sentida nesse momento, né? Ou quando eu falo, uma criança mexeu o pé. Então, às vezes, a criança nem está sendo olhada inteira e a professora não responde, né? Mas, na verdade, ela está respondendo, né? O próximo.
Então, o que é preciso, né, a gente pensar nessas crianças? É de estabelecer a necessidade, né, delas se comunicar. Nós temos que entender que aí nós que temos que dar as dicas, como que a gente vai fazer, né, como que a gente pode dar essa pausa, ela entender, ver se ela está gostando da rotina organizada de atividades, ou se ela pode escolher, né? A gente dá oportunidade para a criança se comunicar, né, dentro dessa rotina de dizer chega, não quero fazer mais, né? Ou se ela está empurrando e você está entendendo que ela realmente está querendo dizer que não, ou se é algo que ela não está gostando, né? Nós temos que fazer essa interpretação, né? A gente aceitar as respostas e realmente reforçar isso, né? Então, a gente entender isso que a criança está fazendo. Ah, que bom, você quer que eu espere? Né? Então a criança olha para você, né, arregala assim, os olhos, ah, você está dizendo para mim que você quer que eu espere, então eu vou esperar. Né? Então, nesse sentido que a gente vai ajudando a criança, né? A gente sempre tem que lembrar que comunicação, ela tem uma forma. Então, forma, né, os sistemas, é a fala, é o desenho, é um objeto, né, são as expressões naturais. Tem função, para que eu realmente estou me comunicando? Eu estou querendo pedir algo, eu estou recusando, eu não estou gostando, eu estou gostando, eu quero mais, né? O que eu estou querendo dizer, né? E tem as pessoas, né? Então a gente tem que ver isso. E inicialmente muitas crianças, ela tem as intenções comunicativas, né? E esses comportamentos de comunicação, mas ainda não tem um sistema. Ela vai fazer isso ao longo do nosso trabalho, né? Como a gente vai descrevendo, como a gente vai observar a consistência. Então, a criança vai sair de uma expressão natural, como sorrir, chorar, né, ou bocejar, e vai depois, talvez, ou ter uma fala, né, ou vai ter uma comunicação alternativa, né, ou vai usar o braille, no caso de crianças que são cegas. Então, tudo isso nós vamos observar de que forma se consiste a comunicação dela e ela ganhando, né, informações e oportunidades para ter uma maior consistência nessa comunicação, tá? O próximo, a capacidade de resolução de problemas, né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante na vida dessas crianças, né? O quanto que a gente vai vendo, desculpa, ela vai vendo, né, essa questão de poder resolver esses problemas. Então, na verdade, resolução de problemas envolve muitos processos cognitivos, tá? Então, a gente tem que pensar que a criança tem que ter o estímulo, né? Ela fazer a interpretação disso, o reconhecimento, ela ter o planejamento motor, né? Ela ter condições de fazer essa avaliação e fazer a ação. Então, quando a gente fala em resolução de problemas, parece uma coisa simples, né? Então, na minha carteira eu tenho que pegar um lápis. Aonde está o lápis? Está na minha bolsa, está na minha mochila, né? Está na frente. Então, tudo isso é uma organização, a gente fala resolução de problemas nesse sentido, de fazer as interpretações das informações do ambiente e poder responder. Tenho que ir para a direita, tenho que ir para a esquerda, eu tenho essa noção, eu tenho lateralidade, né? Então, a gente vê que começa exatamente no sentido da criança, né? Tentar repetir sempre o que é interessante para ela ou que ela consegue responder para o professor, né? Ou alguma coisa que ela goste, né? Que ela deseja ter, né? Ou responder, tá? O próximo. E depois a gente tem que pensar também nessa criança, como que ela faz para alcançar cada resultado, né? Então, uma criança que é usuária de cadeira de rodas, se eu vou proporcionar uma atividade, uma brincadeira, o que ela consegue fazer? Ela tem algum recurso, né? Ela tem algum apoio para poder realizar isso, né? Ou ela realmente vai precisar de uma outra pessoa, né? Então, nesse sentido é que a gente vai vendo que a capacidade de resolução de problema vai inferir nesse envolvimento, né? E nessa afetividade que a criança tem junto ao professor, tá? Próximo.
Acho que pode abrir. Professora, eu queria fazer uma pergunta, né, diante de tantas explicações. Eu acho que você trouxe muita coisa prática também para os professores, mas quando você fala sobre a interação social, né, a gente sabe que o nosso estudante, ele é da escola, né? Então, essa acessibilidade que você colocou, né, para o nosso estudante com a cadeira de rodas, por exemplo, né, e que a gente conduz ele, ao invés de descrever para ele, né, possibilitando aí alguns acessos. Então, assim, nossos professores especializados dentro da escola, como você acha que eles poderiam atuar para promover essa acessibilidade atitudinal, né, de maneira geral, na escola? E completando, Shirley, e completando que eu acho que é importante, que aí você abordou, né, a questão da deficiência visual e aí dos múltiplos com a surdez. Um pouco assim para você, a gente está meio com o tempo aí apertado, mas para você também poder estar falando um pouquinho. E aí depois a gente conversa. E uma coisa só importante, né, eu já vou... professores especializados, é isso que a gente tem feito com vocês, né? Essa é a nossa proposta, de formação mesmo. Então, o que nós trouxemos hoje é uma formação. Então, vejam da importância de vocês na escola, o quanto vocês, professores especializados, podem ajudar toda a equipe escolar. Então, a gente sabe que não tem muito professores da área da deficiência visual, às vezes não tem muito da deficiência auditiva, mas tem da intelectual, mas que todos possam, com essa formação, ter o mínimo, né? E quanto vocês são importantes, porque foi o que a Shirley começou a dizer, o médico não vai avaliar tudo, porque ele não vai ficar horas com esse aluno e nem várias vezes com esse estudante. Então, são vocês, professores especializados, que vão ter essa importância na escola. Então, vistam essa camisa, da importância que vocês têm mesmo, por isso a nossa preocupação de formá-los. Então, é isso. Tá aí. Shirley, com você. Eu vou responder a primeira pergunta, né, sobre a questão na escola, né? Eu vejo assim, se tem um professor especializado ou se não tem, é importante saber que as pessoas precisam saber para onde elas estão indo. Então, nesse sentido, né, da criança que é usuária de cadeira de rodas, então ela saber, né, se ela sabe o trajeto, se ela tem condições motoras de direcionar a cadeira de rodas, a gente dizer para ela, bem, se você for para a direita, você tem isso, isso e isso, né? Ou para a esquerda, você tem isso, isso e isso. Mas se, na verdade, a pessoa não sabe, eu posso pegar um objeto, como eu fiz aqui, né? Eu trabalhei com as crianças, dentro do meu doutorado, com alguns objetos. E teve uma criança pequena que eu usei um bambolê, que eu punha na cadeira de rodas, e na cadeira de rodas do bambolê, do lado direito eu botei um som, e do lado esquerdo eu botei outro som. Porque quando ela passava, ela dizia, desse lado tem alguma coisa, o que é? Né? Então a gente podia explorar, desse lado tem outro barulho. Então, a gente poder estar informando, né? Eu acho que isso, de pensar que a orientação e mobilidade não é só para quem tem baixa visão, quem é cego ou surdo-cego, né? Mas também as crianças de cadeira de rodas. Elas precisam entender esse espaço, né? Onde ela está, né? Que caminho é esse que ela tem que traçar? Que obstáculos que tem, né? Qual a importância disso? Na questão, né, que a minha amiga Tânia passou, né, que na questão da deficiência auditiva, é principalmente na comunicação. Então, às vezes, são crianças que não vão conseguir usar a Libras como uma língua, mas vão poder usar Libras como um processo de comunicação alternativo junto com objetos de referência, né? E, na verdade, é isso que é importante, né? Ou, às vezes, dentro da questão da Libras, vão precisar ter Libras adaptada, né? Então, ou no corpo, né? Ou fazer movimentos diferenciados, mas porque ela não consegue outro, mas entendendo que aquilo está significando aquele sinal, né? Então, acho que tem isso que a gente vê muito
com as crianças que são surdas, né, no sentido de entender a necessidade de comunicação e, na verdade, nessa questão de aquisição da língua de sinais como uma língua em si, ou realmente num processo de comunicação alternativa. Né? Então, acho que é isso que é importante a gente poder ver, né? Quanto que essa pessoa precisa ter essas oportunidades nesse momento, né, para poder realmente se comunicar. Eu acho que isso é um pouco, né, do que eu posso estar trazendo para vocês, né? Eu acho que futuramente posso ver alguns materiais de ver com a Tânia, né, para poder estar passando, e o que for necessário, estamos à disposição para responder, né, futuramente, algumas respostas aos professores. Muito obrigado pelo convite, né, e espero que realmente tenha atendido as necessidades de vocês. Shirley, eu acho que é importante mesmo. A gente sabe que esses alunos estão chegando na escola, a medicina está salvando. Então, tem uma série de situações, como você abordou no início, que esses alunos, com todas essas dificuldades, estão chegando. E se tem o professor especializado, quanto que isso ajuda? Então, por isso que, mais uma vez, eu reforço. Quando nós fizemos a formação de surdo-cegueira, para toda a rede, para todos os professores especializados, foram convocados, isso lá em 2012, que nós fizemos essa formação, é justamente para isso. Você, professor, nós, né, vou me colocar nós sim, porque eu sou professora especializada na deficiência visual, então nós, professores, nós temos a condição de abordar todas as áreas. Nós não somos especialistas em todas, muitas vezes, não temos essa expertise em todas, mas nós temos conhecimento, nós podemos dar direcionamento para a equipe escolar, que isso é importante. Nós podemos dar essa segurança para a equipe escolar, que tem alguém ali que possa dar as orientações, que possa ajudar, que possa entrar em contato com quem conheça. E esses alunos estão aí. Então, as salas de recursos, quanto são importantes para essa avaliação, para poder entender esse aluno, e não só com o diagnóstico que vem, que muitas vezes o diagnóstico não resolve nada. É o que a gente tem batido muito nessa tecla. É ver o aluno, é conhecer esse estudante, olhar para ele, ver quais são as suas potencialidades, Perfeito, o que ele tem de melhor. Então, tudo isso, o quanto é importante isso. Então, a gente queria agora, Kátia, tem algumas informações para vocês. Isso, precisamos, né, encerrar nosso tempo, mas a gente tem rapidamente aqui o curso da Educação Especial que eu queria passar rapidinho para vocês, né, para que vocês possam se inscrever, ainda estamos aí. Não, acabou. Também o registro da presença, né, e a hora da rede, que vocês têm acompanhado também, mandando para a gente aí as práticas inspiradoras, né, ok? Então, agradecemos a professora Sheila, obrigada a todos. Obrigada, Kátia, Tânia, até uma próxima, nós. gente. Obrigada, gente, foi ótimo.